Olá, turma! Dando continuidade com o nosso conteúdo da disciplina de transformações bioquímicas em alimentos, hoje eu trago para vocês um pouco sobre proteínas em alimentos, principalmente no que diz respeito às propriedades funcionais e nutricionais. Então, como proposta, o que eu tenho hoje para trazer para vocês é a parte introdutória, em que eu vou situar vocês a respeito do tema. Em seguida, eu trago um pouco sobre a composição e a estrutura química, de uma proteína. Dando continuidade, nós vamos ver as principais propriedades funcionais que as proteínas podem desempenhar, e entre essas propriedades, nós temos as propriedades hidrodinâmicas e interfaciais. Trago também um pouco sobre as propriedades nutricionais das proteínas, do que diz respeito ao seu valor proteico, e as principais proteínas constituintes de matrizes alimentares, Então, dentro desse conteúdo, nós vamos ver as principais proteínas de leite, de ovos, de farinha de trigo, da soja e assim por diante. Dando um fechamento aí com as considerações finais, e ao final eu trago algumas referências que vocês podem ter como base para se aprofundar mais ainda dentro desse assunto. Então, todos nós sabemos, a importância que as proteínas desempenham, principalmente dentro dos nossos sistemas biológicos, E a diversidade de funções que elas vão proporcionar dentro desse sistema está intimamente ligada à sua composição química. Diante disso, nós temos proteínas que desempenham papéis de enzimas, de hormônios, proteínas contráteis, como por exemplo a quitina e miosina, proteínas estruturais, proteínas transportadoras, como a hemoglobina, aquelas proteínas que atuam no sentido, com a função de armazenamento, aquelas proteínas que trazem funções importantíssimas dentro do nosso sistema imunológico, como os anticorpos, e as proteínas que vão desempenhar aí funções protetoras, tá? Então, as proteínas, de um modo geral, elas tanto podem ser de origem animal, como de origem vegetal, e ainda temos aquelas proteínas de origem não convencional, em que a gente vai obter a partir de bioprocessos, em que a gente vai favorecer processos fermentativos, em que vai se ter uma produção em larga escala, dessas proteínas. É um método muito utilizado desde a época da Segunda Guerra Mundial, em que houve-se uma escassez de alimentos, e que houve um incentivo maior, por parte da indústria, de produzir em larga escala esse tipo de proteína. Como exemplo, nós temos as microalgas, em que há uma grande multiplicação e a constituição química da sua estrutura, entre tantos outros elementos. Nós temos a proteína como constituinte, Não é à toa que muitas microalgas elas são usadas aí como suplemento proteico devido à sua riqueza, nesse constituinte nutricional. Nós temos também a síntese dessas proteínas a partir da multiplicação microbiana, a exemplo de fermentação à base de leveduras, Então, o processo de multiplicação dessas leveduras, obviamente, leva a um aumento do número dessas células e, consequentemente, do teor proteico, considerando a sua composição estrutural, também de proteínas. Bem, as proteínas, de um modo geral, elas são obtidas a partir da ligação de monômeros, de uma molécula mais simples, que são os aminoácidos, e essa ligação, se dá a partir, de uma interação entre a hidroxila ácida, certo? De um aminoácido pelo nitrogênio de uma amina, de um outro aminoácido, o que nós chamamos aí de ligação peptídica. Então, assim, podemos considerar, as proteínas como derivadas aí de oxiácidos, que estariam relacionados a essa interação, a essa ligação química. Do ponto de vista de classificação, de proteínas, nós temos as homoproteínas, que são aquelas obtidas pela ligação unicamente de aminoácidos na sua estrutura. Um exemplo básico que nós temos aqui é a albumina, e temos as heteroproteínas, que são aquelas proteínas que, além dos resíduos de aminoácidos, nós temos outros grupos ligados, fazendo parte aí
dessa estrutura, né? Um núcleo, um grupo prostético, né? A exemplo, nós temos as glicoproteínas, que seriam aí, né, ligações, a sua estrutura, né, teríamos ligações entre aminoácidos e teríamos aí resíduos de glicose também, tá? E podemos ainda classificar essas proteínas, e isso está muito relacionado à estrutura química e à riqueza em aminoácidos hidrofóbicos ou hidrofílicos, tá? Em proteínas globulares e proteínas fibrosas. E está muito relacionado nessa interação que esses aminoácidos possam ter com a água ou não. E a gente vai ver daqui a pouco um conceito mais aprofundado, né, desta classificação. E temos ainda, né, aquelas proteínas que realmente desempenham o papel de proteínas e as próprias enzimas, né? Então, aí vem aquele velho conceito, né, que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína vai ser considerada como uma enzima, tá?